Como eu havia dito no começo, nós vamos meditar em Atos 7, 59 e 60. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, é o tema dessa reflexão de hoje. Encontrou aí? Atos 7, 59 e 60. E eu vou pedir para a Fabrícia deixar aberta em Atos 7, que nós vamos ler alguns outros versículos. Diz assim Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que este exemplo de Estevão alcance nosso coração, Senhor, de tal forma que nós tenhamos muito prazer em testemunhar do Senhor, Pai, em levar às pessoas que ainda não te conhecem o amor de Jesus, assim como Ele fez. Deus, fala conosco através da tua palavra. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, como é bom a gente ser reconhecido quando a gente faz algo legal, né? Algo bom. E é bom ser elogiado, mas às vezes não é possível, às vezes você não é reconhecido. Algumas pessoas são movidas a elogio, né? Tem um cântico que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Mas tem gente que canta: eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Agora, quando você faz algo bom e não é reconhecido, ainda está bom, né? Mas e quando você faz algo bom, algo muito bom, e além de não ser reconhecido, você ainda é reprovado? Há muitos anos viveu o jovem, e ele viveu um drama muito grande, porque ele, além de não ser reconhecido pelos seus feitos, ele foi torturado e morto por causa dos seus atos. Este jovem era cheio da graça de Jesus, era cheio do poder de Deus. Deus realizava muitas maravilhas por meio dele. Este jovem era um jovem precioso, mas contra ele se levantou grande oposição entre os judeus. Os homens começavam a discutir com ele, a debater com ele, tentando tirar toda a argumentação dele, mas ele diz a palavra que ele era tão cheio da sabedoria do Espírito que aqueles homens não conseguiam debater com ele. O que fazer? Como derrotar Estevão? Não tinha uma saída. Aliás, encontraram uma saída: o suborno. Alguns homens foram subornados e eles diziam assim, por causa do suborno: ouvimos este homem falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso foi suborno. Os homens falavam isso, mentiam por causa do suborno. E esse homem era Estevão. Os líderes religiosos da época e os mestres da lei agitaram o povo e finalmente Estevão foi preso. E enquanto Estevão estava ali no banco dos réus, ali no Sinédrio, que era o tribunal judeu, o rosto dele resplandecia como o rosto de um anjo. E Estevão, cheio da ousadia e do poder de Deus, começou a mostrar ao povo a podridão da sua religiosidade. Era um homem corajoso, Estevão. Aqueles homens tinham a religião, mas eles não tinham a Jesus. Estevão foi muito duro com eles. A Fabrícia vai ler para a gente dos versos 51 a 53, de Atos 7. Nós vamos ver como ele foi duro com aqueles homens que se opunham a ele. 51? 51 a 53.
Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não o guardastes. Veja a coragem desse homem. Ele estava no banco dos réus e ele disse àquelas pessoas que o acusavam que eles eram traidores e assassinos e homicidas. Olha a coragem desse homem. Então, Estevão prega. No versículo 2, ele chama a atenção, né? Homens, irmãos e pais, ouçam-me. Ele tinha algo a dizer. Lembrando que nós também temos algo a dizer. E Paulo, falando a Timóteo, ele nos lembra, que é a palavra para nós também, nos lembra que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, como nós vemos lá em 2 Timóteo 4:2. Estevão fez isso, ele estava pregando em tempo, quando ele teve a oportunidade de pregar, ele pregou, e ainda ali no final, diante de um tribunal, ele ainda prega para aqueles homens. E ele começa a dizer: o Deus glorioso apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia. Então ele começou desde lá da história de Abraão. Ele começou a lembrar aqueles homens, que aqueles homens conheciam a história. E ele começou a lembrar aqueles homens. Deus deu-lhe uma ordem. Deus havia dito a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só pela fé é possível executar uma tarefa dessa. Só pela fé. Como é que alguém sai da sua terra, da sua parentela e sai para outro caminho, para outra terra? Ele prometeu a possessão de uma terra aos seus descendentes. Veja, aos seus descendentes. Mas Abraão não tinha filhos e a sua esposa era estéril. Eles eram já bem idosos. E além da avançada idade, a esposa ainda era estéril. Estevão prosseguiu na sua pregação e ele citou a escravidão do povo no Egito, citou a libertação através da vida de Moisés. Estevão também lembrou aqueles homens da rebelião do povo, voltando o coração para o Egito. Eles estavam ali a caminho da liberdade, da terra prometida, mas de repente eles começaram a ficar com saudades do Egito, das coisas do Egito, das comidas do Egito, até da cebola. Tá certo que cebola é uma delícia, né? Mas eles estavam com saudade até da cebola do Egito. Então Estevão mostra ao povo que continuava na rebeldia. No verso 51 ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Que homem corajoso, que homem duro, né? Estava chamando a atenção daquele povo. O povo continuava resistindo ao Espírito Santo. Lá em João 16:8 nós lemos assim: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Porque para a pessoa receber Jesus, para a pessoa ser transformada por Jesus, para a pessoa reconhecer que ela precisa de Jesus, ela precisa reconhecer que ela é pecadora. Porque aquela pessoa que diz assim: eu não roubo, eu não mato, eu não xingo ninguém, eu trato bem os meus familiares, eu pago as minhas contas em dia, então essa pessoa não é pecadora, então não precisa de Jesus. E eu costumo dizer que se vida reta, apenas vida reta, levasse alguém para o céu, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. O povo tinha matado aqueles que prediziam a vinda de Jesus. Os profetas lá atrás que já previam a vinda de Jesus, eles foram mortos pelo povo. O povo agora era traidor e assassino de Jesus, como vemos no verso 52. O mesmo povo, veja só, o mesmo povo que dias atrás, um tempo atrás, eles receberam Jesus em Jerusalém com mantos e palmas e cantando Hosana, Hosana. Esse mesmo povo matou Jesus. O povo não obedecia à lei de Deus. Lê o verso 53 para nós. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não o guardastes.
Veja, aquele povo recebeu a lei, mas eles não guardaram a lei. E o corajoso Estevão faz a sua parte, ele prega. Hoje, a mensagem de fé também tem sido pregada. Jesus tem sido anunciado de várias formas. Hoje, estamos usando muito a internet, né? Porque a gente não pode se reunir. E nós estamos usando muito a internet. E Jesus Cristo continua sendo pregado mesmo com as igrejas, com os templos fechados. Porque, como nós falamos dias atrás, Paulo estava preso e ele escreveu: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Olha só o que Deus faz. E Jesus tem sido pregado, o amor de Jesus tem sido pregado. E hoje muitos têm recebido a palavra, mas muitos ainda reagem como aquele povo reagiu, com hostilidade. Mas ainda que não haja hostilidade, apatia. E nem sempre há hostilidade, mas também a mornidão, a indiferença é algo que ofende a Deus. Deus não suporta mornidão. Então, quando você ouve a palavra e não reage, é algo que também ofende a Deus, porque Deus quer uma resposta do amor dele por nós. A indiferença é pior que a hostilidade, sabe por quê? Por exemplo, Paulo era hostil, Paulo perseguia a igreja, e ele foi alcançado por Jesus. E o povo reage à pregação de Estevão. Estevão prega e o povo reage. Como é que o povo reagiu? Veja o verso 54. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. O povo ouve a mensagem de Estevão e fica furioso. Diz o texto que rangia os dentes contra Estevão. Dá para perceber a raiva que eles estavam de Estevão. Rangia os dentes. E Estevão teve uma visão. Naquele momento ali, ele teve uma visão. Ele estava para morrer, porque ele estava sendo apedrejado. Naquele tribunal, ele foi condenado e foi condenado à morte. E veja os versos 55 a 56, qual foi a visão que Estevão teve naquele momento muito crítico da sua vida. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Veja a visão que Estevão teve. Ele viu a Jesus à direita de Deus. O povo não resistiu a isso. O povo não suportou essa declaração de Estevão. E aí, pedra nele. E o povo reagiu a esta visão. 57 e 58. Então eles gritaram e tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, o povo ouviu a pregação, mas a pregação não encontrou no coração daquele povo terreno fértil. O povo ouviu a pregação de Estevão, a pregação de Jesus, pregação de amor. Mas o povo reagiu com hostilidade, o povo não aceitou. Então, Estevão prega, o povo reage mal, o povo não aceita. Mas Estevão também reage ao ataque do povo. Dá para imaginar quanto doía cada pedrada que Estevão levava? Eu imagino que a fúria do povo e o suborno feriram a sua alma. Mas olha, enquanto as pedras caíam, Estevão continuava orando. E o que Estevão falava com Deus quando as pedras estavam caindo sobre ele? 59. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele continuou orando. Gente, é impressionante as palavras de Estevão, debaixo de pedrada, morrendo apedrejado. Veja só uma das últimas palavras que ele disse, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu.
Você já pensou alguém morrendo apedrejado e orando, pedindo para Deus perdoar as pessoas que estavam o apedrejando? Difícil, hein? Gente, homem de Deus, sabe o que é isso? Isso é amor de Jesus, é amor pelas pessoas, é querer levar luz, vida às pessoas. E você, concluindo, você ouviu hoje um relato de uma morte de alguém que amou a Jesus profundamente, que foi usado por Deus. Ele foi muito usado por Deus. Voltando aí no capítulo 6, verso 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era muito usado por Deus e ele estava preparado. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse homem estava preparado. Acaba de morrer um jovem pregador, destemido, cheio do poder de Deus. O povo que matara Jesus agora tira brutalmente a vida de Estevão. E eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Estevão pregou Jesus, pregou o amor de Jesus. O povo reagiu, o povo não suportou as palavras de Estevão. Eles tiraram a vida de Estevão. E eu pergunto a você, conhecendo a história de Jesus, sabendo que Jesus veio e morreu no nosso lugar, porque para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade, deveria ser derramado sangue inocente, mas não havia sangue inocente na terra. Como é que Deus ia receber essa fatura, vamos dizer assim, né? Como que Deus ia aplacar sua ira por causa da rebelião do homem, se precisava derramar sangue inocente e não havia sangue inocente? Por isso ele mandou Jesus, sangue puro, sangue inocente, derramado por nós. E como é que você reage a este amor? Como é que você ouve uma mensagem dessa, de alguém dando a vida do seu próprio filho pelos inimigos, que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos rebeldes, o pecado nos separou de Deus, e nessa condição Deus nos ama tanto que Ele manda o seu próprio filho morrer por nós, derramar o seu sangue inocente, sangue puro por nós. E qual é a sua reação conhecendo este amor tão grande? Porque nós jamais veríamos a Deus se Jesus não tivesse morrido por nós. Qual é a tua reação? Continua indiferente? Continua apático? Ou você gostaria de um relacionamento com Jesus? Você gostaria de responder a este amor? Você gostaria de corresponder a esse amor? Você gostaria de entregar a tua vida a Jesus? Pense nisso, nós vamos orar por você. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Se você estiver aí sozinho ou acompanhado, não sei, eu gostaria que você me acompanhasse, dizendo junto comigo, assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário, eu jamais poderia ter relacionamento com o Senhor, eu jamais poderia orar, o Senhor não me ouviria porque eu estaria em pecado, mas agora, por causa de Jesus, eu posso falar contigo, e eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Deus, recebe a minha vida, Senhor. Venha habitar, venha morar no meu ser, no meu coração. Deus, inscreve o meu nome no teu livro, no livro da vida. Senhor, eu quero viver a eternidade ao teu lado, Senhor. Deus, eu quero que a minha vida seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Receba, Senhor, a minha vida. No nome do Senhor Jesus. Amém.